como já é de costume, como todos já sabem, já está disponível no Instagram Caixa de Perguntas, que nós responderemos ao vivo ao final do programa. Anotem o nosso Instagram, @vencer_ com a gente. Este é o Instagram do nosso programa. Então eu vou repetir, @vencer_ com a gente. Mande suas perguntas, suas dúvidas e sua sugestão para nós. E se você quiser usar também o WhatsApp da rádio e o Instagram da rádio, nosso amigo Elias aqui vai poder pegar aí as suas perguntas, galera. E hoje nós vamos falar sobre ansiedade e depressão. Um tema que também foi pedido na nossa caixa, na nossa enquete no Instagram. Também, tanto o tema desta semana quanto o tema da semana passada foi pedido de vocês. E é um tema muito atual, é um tema, dizem ser a doença do século, não é, Bispa? A doença da modernidade. E é interessante nós falarmos sobre isso aqui juntos, porque muitas vezes, eu não vou dizer muitas pessoas, mas eu vou dizer muitas vezes, todos os cristãos vão se deparar com essa situação e precisa saber como fazer. Ninguém está livre dessa situação. Seja cristão, seja não cristão, ninguém está livre desta doença, deste mal. Exatamente. E o que seria, então, né? Vamos começar. Hoje a gente vai fazer o contrário, tá, galera? Geralmente o pastor Eduardo que começa, né? Vamos começar conversando nessa manhã sobre o que seria, então, a ansiedade e a depressão, primeiramente, né? A ansiedade, para quem não sabe, gente, ela não é uma doença. Aí, pasma aí, né, do outro lado da rádio aí, do Como Instagram. assim não é uma doença? Como assim não é uma doença? Acabei de falar da meu doença, Deus. do mal do século. A ansiedade é um sistema de defesa cerebral nosso. Ela vem para nos anunciar que tem a consciência de que somos finitos, que nós não somos super-heróis, né? E que nós temos dificuldades. A ansiedade, ela é uma defesa nossa. Então, deixa eu dizer, a ansiedade ela é um bem, desde que seja na medida certa, assim como o medo, Exatamente. como a dor. Imagine se você não tivesse dor. Como seria? Você se cortaria, não perceberia, continuaria se cortando, que inflamaria, infeccionaria. Existe uma doença, tá? Em que rara pessoas que não sentem dor. Isso é um grande problema. A dor, o medo, são sistemas de defesa do nosso corpo. Exatamente. E como um sistema de defesa, ele pode ficar alterado, né? Para nada de ansiedade, que seria uma pessoa que não tem consciência de suas limitações, de suas fraquezas, mas também uma ansiedade alterada para mais, onde eu não confio em mim mesmo para nada. E quando nós vemos o vínculo da ansiedade com a depressão, para muitos cientistas, né, da saúde, da área da saúde, a ansiedade e a depressão são polos opostos, mas elas podem sim coexistir, e isso tem acontecido ultimamente, porque elas conseguem ter sintomas muito parecidos e podem até ser confundidos. Então, eu vou trazer alguns sintomas mais comuns que podem ser confundidos para você pensar um pouquinho aí junto conosco, né? Mudança de apetite, né? A pessoa, às vezes, ela come mais ou come menos. Humor alterado, sabe aquele humor de manhã é uma coisa, de tarde é outra coisa, de noite é outra coisa. Muito sono, muito cansaço, pensamento acelerado, que ele não consegue nem conter na mente dele quanto está pensando, né? Ou seja, existem sinais físicos mesmo, né? Exatamente. É aperto no peito, como se fosse uma angústia muito grande. Problemas até gastrointestinais. Dificuldade de concentração e memória. Disfunção sexual, inquietude, medo, irritabilidade. E quando isso vai somando, por exemplo, 2 ou 3 desses sintomas que eu estou falando se somam, vai gerando o que você acabou de dizer, pastor Eduardo, doenças físicas.
E para a gente entender, né, como vencer isso daí? Será que a Bíblia nos ajuda a vencer a ansiedade e a depressão? É a grande pergunta, né? Olha, analisem. Todos que estão ouvindo agora, seja no nosso Instagram, seja na rádio, seja nos nossos meios sociais, devem conhecer alguém que sofre deste mal e que se entope de remédio. Toma remédio para acordar, toma remédio para dormir, toma remédio para comer, toma remédio para tudo. Então você fala, não, então peraí, a bispa vai me falar como eu curar a ansiedade e a depressão? Sim. Exatamente. Ela vai falar isso. Tá certo? É algo simples? Não, não é, porque acabei de citar aqui problemas com pessoas que tomam esses remédios, mas temos que procurar uma forma, e há uma forma, há algo muito maior que pode nos livrar de todos os maus, de todos os remédios, de todo o mal que vivemos passando. Eu conheço pessoas que sofrem de depressão há 20 anos, 30 anos. Exatamente. É o único É como uma prisão, uma cadeia, não é? Que a pessoa vai precisar tomar medicação é quando é uma depressão hormonal, né? Uma depressão por queda de hormônios, como serotonina, noradrenalina. E aí vai ser necessário fazer a reposição, assim como seria porque está faltando vitamina no corpo, alguma coisa desse tipo. Mas quem trabalha aí na área da saúde mental sabe que a maior parte das depressões hoje, elas não são hormonais, elas são por angústia. E homens, prestem atenção, a queda da testosterona também pode causar alguma espécie de ansiedade. Então, se você é homem, está nos ouvindo e passou dos 30 anos... Pode ser que vá você sinta procurar, alguns vai desses fazer um sintomas. examezinho, ver como é que está a sua isso mesmo. testosterona, que é um hormônio muito importante para nós. É verdade. E interessante quando nós falamos sobre defesas e tudo mais, porque nós fomos criados de uma maneira muito complexa e completa. Quando Deus nos criou, Ele não criou assim uma massa corporal apenas, mas Ele criou um cérebro, uma máquina violenta. Mas não foi só isso. Ele nos fez corpo, alma e espírito. E, infelizmente, o que acontece é que se não há a manifestação do corpo, da alma e do espírito, o corpo fica desequilibrado. Porque falta uma parte. Falta a parte do espírito, muitas vezes. E nós sabemos que o inferno luta muito contra a nossa natureza, tentando desimplantar a força dessa tríade. Sim. Corpo, alma e espírito. E quer implantar de todas as maneiras a mensagem de que somos corpo e alma apenas. E quando isso acontece, essa mensagem, ela vem até em propaganda de sabonete, sabe? Hoje em dia, quando ele diz, você é responsável pela sua felicidade. Olha que loucura o ser humano ser responsável totalmente pela sua própria felicidade, dono de si mesmo, dono na sua própria verdade. Tudo gira em torno do homem, tudo é voltado para si. Você é dono de si. Se você não se amar, quem vai te amar? E se nós analisarmos, né, é interessante, hoje a sociedade cobra que você faça academia para ter uma vida saudável, coma alimentos saudáveis, que são extremamente caros, vamos falar a verdade, mas é simples falar, que você vá à academia, que você tenha uma faculdade, que você trabalhe e seja bem-sucedido com o salário dos sonhos. A vida perfeita. Tem a vida perfeita. O problema é que somos seres humanos e o dia tem apenas 24 horas e precisamos dormir pelo menos 8 por dia. E o interessante é que essa vida perfeita, ela tem que ser alcançada até os 20 anos de idade. Quantas pessoas aí você vê na internet, primeiro 1 milhão até os 30 anos. É ridículo. Não que seja um problema você alcançar seus objetivos, você ter a pretensão de ter 1 milhão até os 30 anos, ok. Mas não coloque isso na frente de todas as coisas como uma obrigação. Porque o que adianta você ter 1 milhão junto com uma depressão, junto com uma saúde arrebentada? Não adianta nada. Eu acho que nem é ter, né? Porque isso quase não existe. Não, quase não existe, mas é o que é vendido, né? É o que é vendido. É como se isso fosse uma coisa tão fácil e tão banal que qualquer pessoa teria. Mas a gente sabe que isso praticamente não existe
99,9% das pessoas não vão chegar a isso porque é humanamente inalcançável. Humanamente inalcançável. Agora, o diabo quer fazer isso, ele quer colocar padrões inalcançáveis. Isso, o diabo quer colocar padrões inalcançáveis assim que ele consegue entrar em nossa mente. E ele faz isso justamente nos limitando ao nosso corpo e à nossa alma, dizendo, ei, você precisa chegar aonde você nunca vai chegar com a força da sua alma e do seu corpo. Por quê? Porque ele vai gerar angústia. Então, assim, o problema da ansiedade não é a ansiedade, é a ansiedade alterada que gera angústia. E a angústia é um sentimento que gera a depressão. Porque, assim, a angústia nada mais é do que quando eu me apego à minha falta. Eu olho para dentro de mim para alcançar as respostas que eu não tenho. Mas espera aí, pastor Eduardo, eu olho para dentro de mim para alcançar as respostas que eu não tenho. Eu não tenho essa resposta, eu não sei como eu vou vencer esse problema. Eu não sei como eu vou encarar essa situação, essa pressão, esse desafio. Eu não sei como, eu não me programei, eu não me preparei. Quantos problemas a gente passa que a gente nem sabia na nossa vida, nunca esperava que a gente ia passar, né? E como eu vou voltar para dentro de mim e achar a resposta que não existe? Aí é que a depressão se instala. Quando eu não tenho corpo, alma e espírito atuantes, ativados, né? E não tenho onde encontrar uma resposta. Porque, assim, a mentalidade do inferno em quebrar com o que é espiritual é diária. Ele quer quebrar com toda a mensagem espiritual, ele quer tirar a espiritualidade do cristão. Ele quer deixar o cristão incrédulo. Ei, coloque os seus pés no chão, você não tem que acreditar tanto assim na palavra de Deus. O quanto nós vemos hoje cristãos dentro da igreja totalmente incrédulos. O problema maior são igrejas em que estão relativizando a palavra de Deus. Exatamente. Relativizando o pecado. Existem denominações religiosas, vamos chamar de denominações religiosas, né? Não pode ser chamadas de que estão relativizando o pecado, que o pecado não existe mais. Veja que absurdo. São instituições que estão enganando o ser humano e causando uma grande confusão na mente do cristão. Levando à incredulidade. Exatamente. Porque assim, nós somos criados, meu povo, você que está me ouvindo, assistindo aí no Instagram, nós somos criados para olhar para o alto, para olhar para o Criador. Desde o início, Deus nos criou para isso. E nós recebemos dele, nele, todo o restabelecimento pelo Espírito na nossa alma e no nosso corpo. As respostas que nós não temos em nós, nós teremos nele. O problema é aquela mentira que a gente já tem dito aqui nesse programa, que o inferno conseguiu colocar. Eu não preciso orar, eu não preciso de Deus, eu não preciso depender de Deus, eu me basto. Não, você não se basta. A angústia vai tomar conta da tua vida. A incredulidade vai tomar conta da tua vida. Existem muitos pastores até e cristãos de títulos, vamos dizer assim, que ainda não entenderam a força de sermos corpo, alma e espírito. E eu quero te alertar para que hoje você saia desse programa, né, pastor Eduardo, ativando aí a tríade de Deus na tua vida. Porque o equilibrado vem de ser ativado pelo Espírito, uma vez que o Espírito é aquele que batalha contra as armas espirituais que se levantam contra nós para nos destruir. Então, a mensagem do século não pode entrar no nosso coração, não. Essa mensagem do inferno, de desconexão com a graça, palavra e poder de Deus, precisa estar longe de nós, muito longe de nós. E antes de passar aqui a palavra para o pastor Eduardo, eu gostaria só de fazer um comentário. Nós precisamos entender que o equilíbrio não está em termos diante dos nossos olhos uma resposta, um caminho, porque muitas vezes nós não vamos ter. Mas o equilíbrio, ele se mostra no momento em que nós somos conectados com Deus. Porque Ele é o caminho.
E por vezes nós não vamos ter nada a não ser Deus na nossa frente. E é importante nós não entrarmos na disfunção da angústia em dizermos: eu não tenho nada. Quando a verdade de Deus é sobre tê-lo, sê-lo. Então eu vou passar aqui agora o pastor Eduardo e ele vai falar aí conosco passos espirituais para nós vencermos essa angústia, essa ansiedade. E uma coisa interessante, né, que você falou, sempre temos que ter Deus em nossa mente. A gente está falando aqui da cobrança que o mundo nos faz. Olha, Deus, ele tem sempre o melhor caminho para nós. Tudo que é seu vai se cumprir. Nós já falamos isso em outro programa, mas é bom retomarmos. Todas as promessas que são para você, elas vão se cumprir. Todavia, é necessário um tempo de maturação. Exatamente. Existem coisas que neste momento você pode não estar preparado, pronto para receber. Isso não quer dizer que você não vá receber. Esse é o ponto. As pessoas querem queimar etapas. Sua promessa está garantida, desde que você tome posse delas. Nós já falamos isso em programas passados. Mas retomando, bispa, esse pensamento maligno que o diabo quer colocar, de romper com toda a verdade espiritual dentro do ser humano, carrega a consequência. E a consequência é paralisar todo aquele que acredita nesse discurso do Satanás. É mesmo. Não é? Uma vez que se eu não tenho uma verdade, eu vou acreditar em quê? Mas não é isso tudo relativizado, como o pastor Eduardo disse? As igrejas estão relativizando até o pecado, imagina a verdade. Se eu não tenho o caminho certo ou o caminho errado, se eu não tenho um caminho, se eu vou para a direita ou eu vou para a esquerda, qual eu vou escolher? Se eu não tenho um padrão de fé, ética e valores, como eu farei? Onde será descansadas nossas decisões? Não tem quem não fique perdido no meio disso. Fica extremamente perdido, a mente fica maluca. Literalmente. Como a bispa disse, somos corpo, alma e espírito. O corpo nasce para seguir regras do espírito e da alma. E a alma somente consegue se manter em equilíbrio quando ela está alinhada com Deus. Não é verdade? Isso. E a falta de Deus, a falta da verdade vem deixando a humanidade inconsciente e sem propósito. Propósito de vida. Daí a gente fala, o depressivo não é necessariamente aquela pessoa triste, que não tem o desejo de fazer nada. É porque tem gente que acha que a depressão é aquela tristeza, que fica trancado dentro de um quarto, mas Freud, em 1800, ele já provou que a depressão, ela pode existir não só nessa tristeza, mas numa pessoa que está sorrindo, está trabalhando, está fazendo tudo. A depressão, ela independe dessa tristeza. Eu tenho um grande amigo, ele é uma pessoa muito inteligente, muito boa, mas depressivo. Só que quem não o conhece não percebe essa depressão nele. Ele tem crise de depressão. Momentos, né? Momentos de depressão. E não consegue romper na vida como poderia, como o potencial dele permitiria, por conta da depressão que sofre desde a adolescência. Então tem depressivos que parecem felizes, tem depressivos que parece que a vida está muito boa, mas a vida dele, na verdade, está sem propósito, está sem brilho. É verdade. Não tem sentido. E daí nós podemos perguntar, e como se restabelecer deste quadro? A depressão não hormonal, como a bispa disse, a depressão com causas físicas, né? De fato, causas médicas, tem depressão que tem causa. Agora vamos chamar aqui a depressão sem causa, vai? Entre aspas, sem causa, porque estamos dizendo aqui
quais as causas da Pode, depressão. pode haver também aquela depressão com a causa, às vezes, a perda de uma pessoa que você ama. Sim, a Isso nem pode depressão ser considerado ocasional, depressão, né? tá, gente? Aquela Isso é tristeza. luto. Isso é luto e é normal porque o ser humano não foi feito para perda. Exato. Pode ser a pessoa mais cristã que existe. O ser humano não foi feito para perder, porque não, até o pecado não existia morte. E eu estou pontuando isso aqui, pastor Eduardo, porque tem pessoas da área da saúde que hoje a pessoa fala, eu estou muito triste, você está com depressão. Peraí, nem toda tristeza é depressão, ok? E nós temos que ter maturidade para lidar com isso, porque parece que a nossa sociedade atual não sabe lidar com a dor, que é um problema sério isso daí. Aconteceu diferente do que eu esperava, vou entrar em depressão. Não, pera só um minuto, você precisa aprender a lidar com a dor, com o não, com a negativa, de uma maneira diferente. E hoje tudo se tornou depressão, coisa que não é. Tá? Depressão é a angústia de não conseguir se mover. Né? Mas tem muita gente aí. Eu conheço pessoas que chegam para mim, para o pastor Eduardo na igreja, com laudos de depressão, enquanto nós vamos ver, não é depressão. É só a inabilidade de lidar com a vida. Vamos conversando, vamos orando e orientando, e essa depressão, que não é depressão, vai embora em poucos dias. A habilidade de lidar com a vida. Até isso a igreja ajuda, graças a Deus, né, pastor Eduardo? A igreja ajuda, nós deparamos muito na igreja e deparamos muito também no escritório de advocacia, né? Quantas pessoas estão afastadas por depressão e às vezes, quando vai analisar a fundo, passa por um perito, alguma coisa desse tipo, não é diagnosticada de fato a depressão, não é? Mas tem um jeito de vencer qualquer tipo de depressão, e seja hormonal, e seja não hormonal. Há um jeito, há um caminho, há uma solução, há um antídoto, há uma vacina que funciona, que é o relacionamento com Deus. É ativando a presença do Espírito de Deus. Está em Romanos 8:1, aquele que nos vivifica. Somente as suas palavras são remédio. Grifa isso na sua Bíblia, coloque isso na sua mente. Somente as suas palavras são remédio, calor e frescor para nossa alma e corpo. A falta de Deus, meus irmãos, a bispa disse, eu vou reforçar, pode acontecer até mesmo com quem esteja na igreja, com quem seja firme, com quem seja fiel, atuante na igreja, diácono, missionário, pastor. Qualquer ser humano. Qualquer ser humano ela pode afetar. Temos relatos aí de muitos pastores famosos, né? Vamos chamar de pastores famosos, que estão sofrendo, né? Sofrendo de depressão. Então a falta de Deus é a falta da confiança e a dependência. Muito dentro da igreja não consegue confiar e depender de Deus. É aí que a angústia toma conta das pessoas. Muitas pessoas vêm tendo sua fé esfriada, a incredulidade vem entrando por todos os problemas que a bispa Thalita falou. Porque a gente vai querendo ser independente de Deus. A gente vai querendo dizer, esse problema eu não preciso orar, porque eu já sozinho posso resolver. E de repente acontece alguma coisa ali que nós não temos a resposta. E a gente esquece de correr para a presença de Deus e dizer, ei Deus, o Senhor tem a resposta. Eu sei que o Senhor tem a resposta, o Senhor tem um plano para a minha vida. E se eu estiver passando pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará comigo. O problema é que nós queremos ser tão independentes, tão... Nossa, eu já sei tanto de Deus, eu já tenho tanto de Deus que eu não preciso mais Meus buscar queridos a irmãos, Deus. Se você quiser ir com a força do seu braço, você não vai vencer esta batalha. Não vai. Você pode ir na academia, você pode malhar, você pode ser enorme. O seu braço é insuficiente para vencer a batalha contra o inferno. Para vencermos a batalha com o inferno, precisamos de armas espirituais. É verdade. Precisamos da espada e do escudo de Deus. É isso mesmo. E só teremos isso com o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Exatamente. Isso aí está em Efésios capítulo 6, né, pastor Eduardo? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, vestindo a armadura de Deus. Aleluia. Então,
E mas aí tem alguém que fala, mas já não tenho ânimo mais para nada, eu não tenho forças para nada. Como que eu vou conseguir fazer tudo isso aí que vocês estão falando na rádio se eu já não tenho mais força? Então clame a misericórdia de Deus. Assim como aquele cego, nós falamos isso no culto ontem, um culto maravilhoso que ocorreu na Serrema ontem. Culto de Santa Ceia está lá no YouTube da Serrema. Amém. Acompanhe. Como é que é? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E não foi qualquer filho de Davi, não. Foram berros, né? Berros. Então, se você está passando por uma dificuldade, se você não tem força, se ajoelhe e berre para Deus. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. É porque a angústia, ela só passa a deixar de ter poder quando a pessoa olha para o céu. É, tem que olhar para o tem céu. que olhar para o céu. Jesus vai curar, vai levar tudo isso, vai te colocar forças. Quantas e quantos exemplos temos na igreja? Pessoas que não levantavam da cama, não tomavam banho, não se alimentavam e hoje estão com a família restaurada, a família formada. É isso. Aquele velho ser ficou para trás e nasceu uma nova pessoa. E fazendo um adendo ao teu comentário anterior, pastor Eduardo, se você hoje está debaixo de orientação medicamentosa, você pode até tomar a medicação que o médico te passou, mas você tem que ter essa postura de olhar para o céu, senão você vai passar a vida inteira tomando remédio aprisionado e dopado. Ninguém tem que parar de tomar remédio, hein? Pelo amor de Deus. Até porque Exatamente. remédio controlado, ele tem que ser tirado de uma forma gradual. Ninguém está falando isso sob orientação. Mas Deus pode te livrar disso. Exato. E amanhã você pode chegar no seu médico e falar, opa, mas você está curado, não é mais necessário você fazer uso desses Exatamente. medicamentos. Não se apegue a medicações. Medicações são apenas métodos de dopar. Eles não tiram a angústia da falta do espírito. Eles simplesmente dopam você para que você não sinta. O problema é que não sente, não vive, não sonha, não anda, está paralisado. E da mesma maneira que Jesus chegou para aquele cego, Jesus chegou do lado daquele paralítico em João 8, ele vai chegar até você nessa manhã. Levanta, levanta. Não é a sua falta, mas é sobre o que Deus pode fazer por você quando você decide voltar os seus olhos para o Criador. Quando você decide tomar posse daquilo que é seu. Porque dar ouvidos a Deus, dar ouvidos ao Criador, é o que mais poderoso pode ser feito. É a decisão mais sábia de nossas vidas. Não interessa você usar todas as suas forças para correr atrás do milhão. Use suas forças para correr atrás de Deus, porque Ele vai te sustentar. E Ele tem propósito para a nossa vida, Ele tem plano para a nossa vida, e tudo que está gerando essa angústia, né, pastor Eduardo? Ai, meu sonho, minha alegria, e o dia que eu vou conquistar esse meu curso, e eu vou conquistar esse meu casamento, e a restauração disso ou daquilo. Ele tem a resposta para você chegar aí. Ele tem não só a resposta, mas as condições e os recursos para você chegar lá. Saiba que o que está te faltando não é você ter nascido de outra condição, em outra realidade. É você nascer de Deus, é isso que está te faltando. Se você nascer de Deus... Não importa se família rica, se família pobre, nasça de Deus. Exatamente. Seja um filho de Deus. Essa vida que você está sonhando, ela vai acontecer em Deus. Vai acontecer. Então tome essa decisão. Chega de ser alma e corpo. Chega de lutar com a força do seu braço. Passe a viver como corpo, alma e espírito. É isso mesmo. Não é verdade? É isso mesmo. Comece a deixar as coisas para Deus carregar. Coloque o seu fardo para que Deus o carregue. E às vezes a gente acha que a força do Espírito depende de nós, né? E não, a força do Espírito, ela é como uma força vetorial que nós estudamos aí na escola. Ela não é uma força que atua dentro de nós, mas é uma força que atua de forma externa. Ela vem de Deus e, de maneira externa, consegue impulsionar tudo que está dentro de nós. É algo sobrenatural.
Não, é algo sobrenatural. maravilhoso. Então tome a sua decisão agora. Levante e ande. Exatamente. Sabe, se você está sem força, se ajoelhe e clame ao Senhor. Se você que está ouvindo não conhece a Deus, não conhece a Jesus, procure uma igreja, entre em contato com a Sererrema. Nós vamos deixar hoje o nosso número de WhatsApp para quem quiser entrar em contato conosco. No final do programa vamos deixar, mas temos diversos canais de rede social, Instagram. A igreja está aberta todos os dias à tarde. Está aberta todos os dias à tarde. Sabe, para receber você, para que você seja curado. Nós queremos um exército de pessoas curadas e filhos de Deus. Esse é o nosso desejo, o nosso propósito. Mas você vai dizer, mas eu não consigo ir lá na igreja, eu não tenho força. Então você faz o que Jesus falou para aquele paralítico. Levanta, pega a tua cama e anda. Escuta, olha aqui. Jesus nunca foi atrás de ninguém para fazer milagre. As pessoas sempre foram atrás de Jesus. Tem que fazer a sua parte, a sua parcela de contribuição para você é extremamente importante. E se alguém que está nos ouvindo agora está afastado da comunhão com Deus, restabeleça essa comunhão. Retorne para Deus. Volte para a sua vida com Ele, que vai ser a maior e maior decisão que você pode fazer. Não só para si, mas também para toda a sua família. Com certeza. Gente, a depressão e a ansiedade não é difícil você romper com elas. A ansiedade alterada, né? Porque nós já falamos que a ansiedade é uma defesa do corpo, e essa angústia que gera depressão não tem poder para te destruir. Coloca isso no teu coração. Na verdade, nada tem o poder para te destruir. Romanos 8:1, que o pastor Eduardo citou, não tem condenação nenhuma de nenhum lugar para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque o Espírito nos dá vida. Então, meu povo, é hora da gente orar, entregar tudo que está acontecendo na nossa vida na presença de Deus e fazer como o meu pastor Eduardo citou aqui, levanta. Mas eu não tenho força. Mas na força do Espírito hoje você vai levantar. Se levanta, você se fará forte e pisará na cabeça do diabo, porque ele é pequenininho. É isso mesmo. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Senhor, nessa manhã nós engrandecemos o teu nome, porque a tua palavra é remédio, é arma de guerra e é fortaleza na nossa vida. E nós recebemos essa palavra agora, onde quer que estejamos, recebemos. Eu ministro sobre a tua vida, onde você estiver. Receba essa palavra profética de Deus sobre a tua vida. Você não está aprisionado, você não está paralisado, mas que o Espírito de Deus agora ministre sobre você de uma maneira tão poderosa com a sua força e te dê vida onde você estiver. Receba a vida do Espírito Santo tocando na tua mente, no teu coração e no teu espírito, transformando tudo aquilo que estava lhe aprisionando, deixando isso ao chão e trazendo a força que vem da graça de Deus, dizendo que você é filho de Deus. Aleluia. Herdeiro e cordeiro de toda bênção, de toda cura, de toda promessa. E toda palavra que estava sobre a tua vida, pressionando a tua vida, dizendo que não, você não consegue, que o Espírito de Deus agora, com seu poder, despedace toda palavra maligna, depressiva, de angústia, que tomou conta do teu ser, do teu coração, da tua vida, das tuas decisões, trazendo palavra de vida, sopro de vida, de unção, de libertação. Nós ministramos libertação sobre a tua vida nessa manhã, em nome de Jesus. Levanta da tua cama, levanta de onde você estiver e ande na força do Espírito de Deus. Nós declaramos sobre a tua vida essa força vetorial do Espírito agora. Levanta e anda e vence, porque Ele é
o vencedor. Amém. E você é mais que vitorioso em nome de Jesus. Você vai vencer tudo que você achava que não ia conseguir, porque Ele tem um plano, Ele tem um propósito para a tua vida. Amém. Amém. Vamos às nossas perguntas, Bispa. Depois dessa palavra maravilhosa, depois da oração maravilhosa, as perguntas que nos chegaram para quem está ouvindo o programa Vencer e para quem está conectado no Instagram. Antes de mais nada, eu vou falar aqui para vocês o WhatsApp da comunidade evangélica Rema. Anotem, 991872847, 991872847. E quem está ouvindo aí de outras cidades é 035 DDD. Isso, DDD 035. É isso mesmo. Podemos ir para as perguntas, Bispa? Bora lá. Vamos lá. Se meu espírito está cheio de influência, a alma é o lugar onde a depressão se instala? Eu não entendi muito bem, mas eu vou responder. O meu espírito está cheio de influência do Espírito de Deus? Se é essa a pergunta, então a depressão não consegue se instalar na minha alma, uma vez que a minha alma se alimenta do que o meu espírito me dá. Então, se ele está cheio da influência do Espírito de Deus, a minha alma tem força para rebater. Você não consegue? Claro que eu consigo. Eu vou orar, eu vou clamar. Eu tenho Deus, eu tenho promessa, eu tenho milagre. Tá, deixa eu ver se eu entendi. É a questão da decisão, é isso? Não é questão da decisão, mas é a questão de você. Por exemplo, o pastor Eduardo também é advogado, certo? Certo. Então, alguém chega para você e você está no trânsito e você está parado no lugar certo, você não está fazendo nada certo e chega uma pessoa para você e diz assim: ei, eu vou chamar o guincho para você porque você não pode parar o carro aqui, mas você tem conhecimento de leis, você sabe que você está no lugar certo. Você vai fazer o quê? Chorar? Não. Você vai ficar desesperado? Não. Para arrancar o carro do lugar? De forma alguma. Você vai fazer o quê? Chama! Eu sei o meu direito, eu sei o que eu posso e o que eu não posso fazer, você está munido de conhecimento. Gente, Oséias 4:6 diz: o meu povo perece cativo, porque lhe falta conhecimento de Deus. Então, a depressão só se instala na alma quando o espírito não tem acesso a ela para dizer: ei, alma, você tem uma resposta, você tem um respaldo, você tem promessa, você tem Deus. Então, só tem um jeito da depressão, da angústia se instalar na alma, quando o espírito está vazio, morto de fome, sem conhecimento, confiança e dependência de Deus. Amém. A outra pergunta é a seguinte: é possível usar a depressão como fuga? Claro, ainda mais hoje em dia, que a depressão ela está sendo tomada... E da maneira correta, porque tem muitas pessoas que por conta da depressão hormonal não conseguem trabalhar, precisam de um tratamento de saúde, como qualquer outra doença de saúde. E tem muitas pessoas com uma depressão que não é hormonal, uma depressão de angústia, que também não conseguem, né, trabalhar e tudo mais. E tem aqueles que não têm depressão, mas que usam uma tristeza normal para fazer o quê? Eu não quero assumir a responsabilidade dos meus atos. Eu não quero assumir a responsabilidade de assumir as consequências. Então, eu vou dizer que eu estou com depressão. Né? Eu vejo muitos adolescentes fazendo isso. Né? Por medo de encarar a vida, medo de encarar o não, a dor, muitas vezes a frustração, né? Porque a convivência humana começa mesmo ali na adolescência e tem muitas frustrações, que é o natural da vida. O número realmente de casos de depressão e ansiedade que vem acontecendo em jovens e adolescentes. Como fuga. Como fuga é uma coisa que tem que ser nem levada poderia realmente em ser considerado depressão, tá? Se o terapeuta se dispôsse um pouco mais, ele trabalharia a esquiva, a fuga, e não a depressão, porque aquilo ali, a depressão está sendo usada
como uma ferramenta para eu não precisar crescer, para eu não precisar amadurecer, para eu não precisar enfrentar. Porque hoje, pastor Eduardo, qualquer pessoa que diga eu estou em depressão, todo mundo dá um passo para trás e diz, ah, tá, ok. Então você não precisa assumir responsabilidade de nada, você não precisa fazer nada porque você está doente. Então, muitas pessoas, sim, têm usado a palavra depressão para fugir. Acabam usando essa coisa tão terrível como um escudo, né? Exatamente, como um escudo de derrota, de destruição. Porque vai acabar com a vida dela. Exatamente. Vai paralisar. Exatamente. O que eu preciso fazer para que essa mudança aconteça em minha vida? Se você hoje sofre de ansiedade alterada ou depressão, o que você precisa fazer é decidir em viver e olhar para Deus, procurar a igreja e dizer, eu vou lutar. Eu vou lutar porque eu sei que tem um Deus que vai mudar a história da minha vida. É a única maneira de você vencer. Como nós já dissemos, mas eu não consigo. Não, você consegue. Você tem que ir atrás de Deus. Mas é complicado, mas você vai precisar lutar. Você vai ter que olhar para o céu e dizer, eu vou atrás de Deus, porque Ele vai resolver, sim, tudo na minha vida. E se você fizer isso, a força do Espírito vai te ajudar, vai te levantar e vai te dar uma nova história. Certo. Tem mais duas perguntas. Bora lá, gente. A gente gosta de perguntas. Vamos lá, vamos conversar, vamos bater um papo, porque esse programa aqui, ele é interativo, ele conta com a participação de todos, ele quer contar com a participação de todos. Deus pode me ajudar em uma depressão física? Pode. Claro. A palavra de Deus em Isaías diz, Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades e tudo aquilo que nos tira a paz. Ele colocou sobre Ele, por causa dos seus passos no Calvário, a sua morte, a ressurreição, nós fomos sarados. Deus pode curar qualquer doença. As curáveis, as incuráveis, porque Deus é o Deus do sobrenatural. Porque Ele levou sobre si toda a enfermidade. Exatamente. Então você pode estar passando por um quadro em que precisa de medicamentos, mas saiba que Jesus é poder e autoridade sobre aqueles que creem. E você vai tomar o mesmo passo que nós falamos aqui agora anteriormente. Procure a Deus, olhe para o seu Criador e diga, cura-me, Senhor, e eu serei curado. E vai ser curado, vai ser liberto. O que tem de gente na igreja curado de síndrome do pânico, ansiedade alterada, depressão e todo tipo de doença, porque Ele é cura, Ele é milagre. E às vezes as pessoas dizem, mas Jesus não cura mais. Cura sim, Jesus continua sendo o mesmo ontem, será hoje e o será eternamente. Você terminou com uma explicação muito interessante que vai de encontro com uma pergunta que acabou de chegar. Mas antes eu vou fazer uma outra pergunta aqui, como ajudar alguém com depressão, e eu gostaria de esticar um pouco essa pergunta, não é o tema do programa, mas como ajudar alguém com depressão? E nós vemos que a depressão, ela é causa até de suicídio, né? Sim, porque quando eu olho para dentro da minha falta e tento me amparar dentro da minha realidade, eu não tenho onde me amparar dentro da minha realidade, porque se eu tivesse, a minha realidade fosse positiva, eu não estaria em depressão. E eu, segurando em algo quebrado, eu vou cair, eu não vou ter sentido para viver, a minha vida vai perder o brilho e o propósito. Então, assim, como eu vou ajudar alguém que está com depressão? Fica feliz. Não, não vai ajudar. Você tem que se animar, vamos ali para você se animar. Não, não vai ajudar. Essa pessoa precisa de resposta. E a única resposta é Jesus. Ministre a palavra, ore todos os dias com essa pessoa, jejue por essa pessoa, clame por ela, clame com ela, vá na casa dela todos os dias e ore com ela todos os dias e ministre uma palavra de Deus sobre a vida dela. Profetize a palavra de Deus sobre a vida dessa pessoa, porque a palavra de Deus, assim como Jeremias diz, é como um martelo, pastor Eduardo, vai batendo, uma hora rompe. A palavra de Deus é poder e autoridade.
Ajudar uma pessoa com depressão é dar Jesus para ela todo o tempo. Uma hora essa pessoa vai simplesmente levantar com a força do vetor do Espírito e dizer, eu tô curado. Amém. Isso é poder e autoridade. Olha, e tem aqui uma pergunta, e eu concordo em número, gênero igual com algumas observações que são feitas nesta pergunta aqui. Nunca houve tantos seminários de cura como atualmente acontece nas igrejas cristãs. Além de pastores coaches para engajar no segmento autoconhecimento. Qual é a visão da Rema? Valéria Carmo que enviou essa pergunta. E eu concordo contigo. Sabe, Valéria? Hoje há pastores complicado. coaches, curso de coach para pastor. É verdade. Eu vejo isso dessa maneira. Já vou deixar bem claro aqui para que ninguém, né, fique com meias respostas. Como terapeuta, já sou totalmente contra coach. Porque toda pessoa que é formado mesmo em saúde mental é contra coach. Não tem como, porque esse sistema coach é um sistema de, vamos dizer assim, entorpecimento da mente. Palavra positiva não muda a vida de ninguém. Então, assim, já como terapeuta, psicanalista, sou contra. Agora, como pastora, psicanalista, sou milharmente contra. Não tem como ser a favor. Contra ao cubo. É contra ao cubo, exatamente. Porque, assim, todo pastor que se preza crê na Bíblia e na palavra de Deus. E eu não consigo misturar. Eu vou tirar o misturar. Eu não consigo anular a palavra de Deus para dizer que o que me fortalece é a palavra força humana. Porque o que me fortalece é a palavra de Deus. Então, quando eu trago mensagens de coach para dentro da minha vida e para dentro da igreja, eu estou anulando a mensagem que realmente é a minha força, que é a de Cristo. E a gente vê realmente, ô Valéria, sendo trabalhada muito a alma. É o arrepio, é a choradeira. É a sensação, né? Não é? É toda aquela questão de trabalho na alma. Mas cadê o trabalho do espírito? Aí você volta para a mensagem maligna, corpo e alma, corpo e alma, corpo e alma. E anula o espírito, que a gente tem falado nesse programa todo, né, pastor Eduardo? Então, assim, quem tem que ser trabalhado muito na nossa vida é o espírito, porque ele comanda a alma e o corpo. Então, mas assim, você acha, pastora, bispa, você estudando e você isso, que não é bom você ter, então, a ferramenta do coach? Eu vou te dizer que a ferramenta do coach, para mim, bispa, já que perguntaram a minha opinião, então eu vou dar, tá, pastor Eduardo? Pode ser? Por favor. É charlatanismo. É você querer mentir para as pessoas com lábia. Enfiar a língua nas pessoas para fazer a mente delas se voltar e curvar para o que você está falando. Pastor que é pastor de verdade vai fazer as pessoas se renderem à palavra de Deus. Mas isso é algo Deus. Mas isso, minha gente, é algo esperado porque a própria Bíblia fala dos falsos profetas. Exatamente. Então é algo que é esperado, porque a própria Bíblia diz. É esperado. A palavra de Deus diz. E a gente olha com olhos de misericórdia. Oremos para que mude o pensamento dessas igrejas. Oremos para que Deus toque na vida dessas pessoas venham conhecer de fato a verdade, a palavra de Deus, porque Deus é maravilhoso. Chegou uma pergunta aqui, como é que cura a fibromialgia? Deus cura todas as coisas, porque Ele levou sobre si todas as enfermidades. Sabe que a fibromialgia é uma enfermidade psicossomática? É por isso que eu até falei dela, que ela é uma enfermidade que é psicossomática. Dói todos os nervos do corpo. Para quem não sabe, a fibromialgia dói todos os nervos do corpo. Quando a pessoa tem... Não é todo dia, tá? Mas são ciclos. Quando a pessoa sai um pouco do seu normal, fica um pouco alterado, então a fibromialgia ataca. Mas será que Deus cura? Deus não vai curar a fibromialgia, porque doença psicossomática não é em si uma doença. Se você fizer exames, não tem exame que comprove. Mas dói pra caramba. Existe. Deus vai na causa. Deus vai curar o que está trazendo dor. Então vamos alongar um pouco, já que a bispa disse sobre isso.
A gente vai para diversas doenças que você faz exame e não tem causa. Fibromialgia, síndrome do intestino irritável. Que tem muita gente. Demais. Eu li uma matéria que 20% da população sofre com esse mal. Gente, é muita coisa. Pressão alta, que vem do nada. A pessoa, de repente, a pressão foi por 20, faz todos os exames cardíacos e os exames estão todos bons. Doenças assim... É que essa conversa, para 1 hora de programa, não é, Bispa? Ela se torna pouco, falta 5 minutos para acabar o nosso programa e tem muito ainda assunto para falarmos e perguntas daqui a pouco vão chegar mais. Porque é um assunto que realmente está tocando a realidade das pessoas. Então, a gente... É muito bom poder falar de coisas que vão mudar a história das nossas vidas, não é verdade? É verdade. É verdade. E ative o seu espírito. Confie no Senhor, Salmo 125. Ele é um muro ao redor de você. Confia no Senhor. Bem-aventurado aquele que confia no Senhor. Como foi dito ontem no culto, esteja dentro da muralha de Deus e não fora. Pessoa feliz a descer essas águas com a sua família, dizendo, eu sou de Jesus Cristo. E nascer de novo em Jesus, não é? Ser filho de Deus. É. E hoje, véspera de feriado, muita gente emendou o feriado. Talvez muita gente que nos ouve não esteja ouvindo hoje, o que é uma pena, porque foi um tema maravilhoso. Tem culto em uma comunidade evangélica Rema perto de você. É isso mesmo. E se você não é da cidade, você também pode acessar pelo YouTube, né? Ser Rema lá no YouTube. Vai ser bênção na tua vida. Mas, pastor Eduardo, fala os nossos endereços na cidade para o pessoal poder nos conhecer. A partir das 19h30, tá certo? Hoje, segunda-feira, quarta, sexta e domingos, a partir das 7h30 da noite, há culto na comunidade evangélica Rema. Anotem os endereços. Templo do São Judas, você vai ser recebido maravilhosamente pela pastora Natália. João 23, onde você vai ser recebido pelo pastor Carlos. Jardim Planalto, onde está nossa querida pastora Ana e nosso pastor Creuso. E na comunidade evangélica central, próximo ao tiro de guerra, onde estou eu e a pastora Thalita. E à tarde você também vai encontrar a pastora Paula e a pastora Regina, que estarão lá para orar para você, para ouvir o seu problema e para ajudar com que sua vida e de sua família seja mudada. E o pessoal aí do João 23, tá uma grande reforma aí no templo do João 23, que vai recebê-los vocês de uma maneira muito abençoada. Muito abençoada, está em reforma o templo do João 23, todos os templos da comunidade evangélica Rema e está em reforma, glórias a Deus. E você que é de Poços de Caldas, que eventualmente esteja nos ouvindo, que a rádio não chega para Poços de Caldas. Mas pelo Instagram e pelo aplicativo. O pessoal acompanha firme e forte pelo aplicativo da Ser Rema. Qual que é o aplicativo da Ser Rema? Ser Rema lá na lojinha, seja do Google ou do Apple Store. Seja do Google ou seja da Apple, você vai encontrar o aplicativo da Ser Rema, entra lá e se cadastre, tá certo? Eu vou repetir aqui, Bispa, o telefone de WhatsApp da comunidade. Esse é o nosso telefone SOS. Tá? Eu vou repetir aqui para vocês. DDD 35 991872847. É isso mesmo, meu povo. Hoje a gente está no nosso primeiro programa de setembro. Vá acompanhando conosco, porque vai ser bênção demais. Vai ser bênção. Então tenham um bom dia, uma véspera de feriado, um feriado abençoado e um resto de semana maravilhoso e fortalecido em Jesus Cristo.